Bom, então, agora boa noite oficial aí para todos, né? Sejam bem-vindos aí. Hoje nós estamos, acho que é no 7º dia do nosso grupo de estudo. A gente estamos na sequência da carta 2, né? Para quem está aí se familiarizando com as cartas, a carta 1, né, ele dá aquela introdução, né, do que Cristo aprendeu no deserto, todos os ensinamentos, todos os conhecimentos, e na carta e começa a descrever a vida dele, né, na juventude. Ele fala das experiências no deserto, as provações do deserto, né, as provações, as tentações que ele passou no final da caminhada. E na carta 2 ele começa a volta, né? Primeiro, no início da carta 2, que é o que a gente fez na semana passada, começa com as percepções, né? Uma introdução muito bacana aí do que ele fala das percepções que ele teve, entra no encontro com a mãe dele, né, na casa dela, e agora vai continuar quando ele sai da casa da mãe dele e começa realmente a peregrinação pelos milagres que ele fez, né, e os ensinamentos que ele quis passar em cima dos milagres. Como Cristo deixa bem claro, né, no início da carta 2, né, não são os milagres em si que é o importante. A Marleninha conseguiu entrar aí agora. Não são os milagres em si que são importantes, mas os ensinamentos e as verdadeiras percepções que ele quer transmitir para a gente no conhecimento. E a carta 2 e a carta 3 é em cima disso, né? São toda essa peregrinação que ele foi fazendo durante a vida dele. A partir da... a gente fala que é uma forma de uma história, né? Uma sequência. A partir da carta 4, não. Já são os ensinamentos aprofundados, né? Onde ele aprofunda todos os conhecimentos que ele teve e vai falando vários temas aí que são de interesses atuais, de interesses gerais e trabalha muito forte a purificação do ego. Então são coisas bem profundas que ele vai abordando aí nas próximas cartas. Então a gente, para iniciar, como como a gente faz todas as vezes, né? Primeiro a gente faz a oração das cartas, a oração que ele nos ensina para criar essa conexão com a consciência crística, e depois a gente faz a leitura do trecho do dia, e aí a gente abre para as percepções e para as dúvidas, para os entendimentos, enfim, para a gente poder estar aqui conversando. E aí é legal, quem tiver, quem não está em trabalho, quem está numa posição que, se puder abrir a câmera, é sempre legal, né? Eu falo que a troca nossa, ela é muito feita pelo olhar, pelos trejeitos, pelo jeito, pelas emoções que a gente vai sentindo, e aquela coisa nós todos estamos aqui para compartilhar, né? Eu e a Lê, sempre a gente coloca que a gente não está aqui para ensinar, que quem está ensinando são as cartas e é Cristo quem está ensinando. A gente está só transmitindo a leitura e vamos transmitindo o entendimento de acordo com o momento que cada um está, né? De acordo com a percepção que cada um tem, lembrando sempre que todo comentário e toda opinião, toda fala é importante. Por quê? Porque é o momento de cada um e não existe a verdade absoluta, não existe o certo, não existe o errado, existe o que a gente pensa, o que a gente sente, e o importante é fazer sentido para você. E se não faz sentido, não tem problema, é a tua percepção e o teu entendimento, e contanto que isso você leve para o teu dia a dia e crie uma nova forma de viver, você vai estar criando o seu movimento para a sua automaestria, que é um dos propósitos aí que Cristo nos coloca naquela carta, né? Trazendo sempre uma frase que acho que todo encontro eu acabo falando ela, né? Que Cristo fala para a gente, que fala tanto na Bíblia como para quem tem se aprofundado nesse conhecimento de despertar da consciência, de ascensão da consciência. Cristo deixa muito claro que para todos aqueles que coisas muito maiores do que ele fez, todos nós vamos fazer, todos nós podemos fazer, desde que a gente purifique nossa consciência, desde que a gente se conecte com o nosso eu superior, com o nosso Criador, e a gente pode estar fazendo isso na nossa vida e também sendo uma luz aí na vida das pessoas que estão em contato com a gente, né? Que essa é a parte mais importante de todas, né? Criar o nosso grande paraíso aqui na Terra, e isso começa com o paraíso sendo criado dentro de nós. Então vamos começar com a oração. Vou pedir para todos estar fechando os olhos. Para quem quiser conhecer essa oração,
ela tá, eu não sei a página que as minhas cartas, eu imprimi o PDF e eu numerei as páginas, né? Então são páginas, um pouquinho não dá para eu falar, mas ela está no final da carta 8, tá? Bem na parte final da carta 8, ela tem essa oração, onde Cristo nos ensina como meditar e para fazer uma conexão com a consciência crística. Para quem quiser ir direto para esse link, até me pede no particular, que eu mando essa parte da oração, a parte para vocês aí, até para vocês terem, e é bacana aí para estabelecer que as palavras são muito fortes e muito profundas da própria oração, né? Então vamos fechar nossos olhos para a gente fazer essa conexão. Vamos respirar fundo para a gente estar aqui em sentimento de presença. Relaxando a nossa cabeça, relaxando todo o nosso couro cabeludo, relaxando o nosso corpo, nossos ombros, relaxando o peitoral, relaxando a parte do umbigo, relaxando nossos braços. Sinta todo o teu corpo, relaxando as pernas. E vamos deixar que essa oração entre no seu ser, para que essa egrégora seja formada agora. Pai, Mãe, Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, a perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles Tua verdadeira realidade. Sei que é Tua vontade que eu seja plenamente iluminado e que eu possa receber melhor a consciência de Tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que Tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é Te expressar. Quando falo contigo, sei que Tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois Tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando Te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a Tua consciência divina e que quando eu escutar, Tu entrarás em minha consciência humana e virá cada vez mais perto do meu espírito e meu coração, mais e mais receptivos. Eu confio meu ser e minha vida aos Teus cuidados. Então vamos abrindo nossos olhos. Lembrando que quem quiser acompanhar a leitura, né, eu mandei lá no grupo também, mas aqui reforçando para quem quiser abrir, para quem quiser só fechar os olhos e sentir no coração, também eu falo que a gente sente muito mais as palavras e ir anotando os pontos que forem importantes para você, para comentar e para questionar. Fiquem à vontade em todos os comentários após a leitura. Então, para quem está com o PDF, lembrando que esse livro, o PDF, ele foi feito para ser distribuído gratuito para toda a humanidade, né? Então, o PDF é distribuído gratuitamente, inclusive pela internet, no site da Consciência Crística, né? E também tem o livro físico para quem quiser adquirir. Então, no PDF é da página 45, bem no finalzinho, até a página 50, mais ou menos a metade da 50. E para quem está com o livro físico é da página 70, também lá no final até a página 77. Então vamos lá, vamos estar começando a leitura de hoje. Enquanto restabelecia minhas forças, estudei as Escrituras cuidadosamente, para que pudesse encontrar-me com os fariseus e escribas de forma confiante. Também era absolutamente necessário que eu soubesse o que havia sido escrito a respeito do Messias, porque estava convencido de que eu era aquele sobre quem os profetas haviam falado.
Eu poderia verdadeiramente resgatar, salvar as pessoas da doença, miséria e pobreza, restaurar-lhes a saúde e a prosperidade, ensinando a verdade a respeito do reino dos céus e a realidade do Pai. Quando me senti suficientemente preparado para sair e ensinar a curar, para agradar a minha mãe, concordei em ir num sábado na sinagoga de Nazaré e falar com a congregação. Como era o costume, levantei e me foi entregue o livro de Isaías para eu ler. Escolhi a passagem que profetizava a vinda do Messias que viria libertar o povo judeu de todo tipo de escravidão. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar a libertação aos encarcerados e a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos, para proclamar o ano da graça ao Senhor. Então sentei-me dizendo, hoje vocês veem essa profecia cumprir-se em mim. Isso produziu choque e espanto no rosto dos homens, que me olhavam atônitos. Mas eu continuei falando, sabendo que o Pai me diria o que falar. As palavras vieram sem hesitação. Falei de minha experiência no deserto e relatei a visão do bebê crescendo até a idade adulta, sendo envolvido inconscientemente em correntes e ataduras mentais, e assim ficando cego e aprisionado na escuridão interior, fechando-se para Deus. Expliquei que, ao fazer isso, eles expunham-se à opressão de conquistadores, escravidão, pobrezas e doenças. Porque Deus é luz, eu disse. E luz é a substância de todas as coisas visíveis. E luz é o amor que faz todas as coisas para que o homem desfrute delas. Todas as bênçãos de abundância e saúde foram livremente disponibilizadas para aquele que amar a Deus com a mente, o coração e a alma e que viver estritamente segundo as leis de Deus. Quando terminei, houve um completo silêncio na sinagoga. Senti que a congregação havia experienciado algo estranho, poderoso e que tinha sido elevado a um plano superior do pensamento. Desejei que nada interrompesse a tranquilidade transcendente daquele momento. Em seguida, começaram a sussurrar entre si. Eles se perguntavam quem eu era. Alguns estavam convencidos de que eu era Jesus, a pessoa cuja família era bem conhecida na aldeia, mas outros não podiam aceitar aquilo, uma vez que eu havia falado como alguém que tinha autoridade. Infelizmente, senti ressurgir minhas antigas reações para com aqueles homens religiosos. Sabia que tinham me desprezado no passado, de forma que esperava por essa rejeição. Voltei às antigas atitudes desafiadoras, e isso os enfureceu por completo. Pelas minhas próprias reações humanas, atraí o desastre, e este quase aconteceu. Os mais jovens, instigados pelos mais velhos, correram até mim e me arrastaram para o topo mais alto do penhasco, a fim de lançar-me à morte. Mas orei ao Pai para que me salvasse. De repente, ficaram tão alterados que mal sabiam o que faziam. Se voltaram uns para os outros, então pude sair do meio deles e escapar. Foi estranho, eles pareceram não notar a minha saída. Muito abalado por essa experiência, consegui mandar uma mensagem para minha mãe, dizendo que estava deixando Nazaré imediatamente indo para Cafarnaum, uma agradável cidade junto ao mar da Galileia. A princípio, pensei em juntar meus antigos conhecidos, mas senti intuitivamente que isso não seria o correto a fazer, de modo que durante todo o caminho e ao entrar na cidade, pedi orientação e ajuda ao Pai, para encontrar acomodações. Eu não tinha dinheiro e não pediria esmola. Ao caminhar pela rua, uma mulher de meia idade veio em minha direção. Ela carregava pesados cestos e seu rosto estava triste, parecia ter chorado. No impulso, abordei-a perguntando onde poderia encontrar alojamento. Ela disse brevemente que normalmente me ofereceria uma cama, mas que estava com seu filho muito doente em casa. Também disse que tinha ido comprar algumas provisões para alimentar os consoladores que haviam se reunido para chorar a morte iminente de seu filho. Meu coração se afligiu por ela, mas também se alegrou. Prontamente tinha sido dirigido para alguém que eu poderia ajudar. Expressei minha simpatia e ofereci-me para carregar suas cestas até a casa. Ela me olhou por um momento, perguntando-se quem eu poderia ser, mas aparentemente ficou satisfeita com minha aparência e conduta. No caminho, disse-lhe que talvez eu pudesse ajudar seu filho. Você é médico? Perguntou-me. Respondi que não havia recebido formação médica, mas que poderia ajudá-lo. Ao chegar em sua casa, de pedra, grande e bem construída, o que indicava boa situação social e prosperidade, levou-me até seu marido dizendo, este homem diz que pode ajudar nosso filho. Melancólico, o homem inclinou a cabeça e não disse nada. A mulher, que se chamava Miriam, afastou-me dizendo que ele estava aflito e muito zangado. O rapaz é nosso único filho entre muitas filhas e ele culpa Deus pela doença do garoto. Miriam começou a chorar. Se ele fala assim contra Deus, que outros problemas cairão sobre nós? Perguntou-me. Tranquilize-se, disse-lhe. Logo verá que seu filho ficará bem novamente.
Ela olhou-me com dúvidas, mas levou-me até o quarto onde o rapaz estava. Fazia calor e o ambiente estava sufocante, cheio de gente bem intencionada e triste conversando. Pedi à mãe para esvaziar o quarto, mas os visitantes resistiram. Eles queriam ver o que aconteceria e somente saíram do quarto contrariados quando Miriam chamou seu marido para falar com eles. Pude escutá-los discuti-los com o pai no quarto ao lado. O que este homem achava que poderia fazer se o médico já havia declarado ser incapaz de ajudar o rapaz? O pai veio até o quarto para ver por si mesmo. Seu filho estava mortalmente pálido, com muita febre. A mãe explicou que ele não podia engolir a comida e que estava com o intestino solto. Ele havia estado assim por vários dias e tinha perdido muito peso. O médico disse que nada mais poderia ser feito. Ele provavelmente morreria. Coloquei as mãos sobre a cabeça do rapaz e rezei sabendo e silenciosamente dando graças com todo o coração que o Pai Vida fluiria pelas minhas mãos para dentro do seu corpo. Dessa forma, o trabalho de cura se realizaria. Senti um calor extremo e um formigamento em minhas mãos e o poder vertendo para seu frágil corpo. Fui inundado por uma alegre gratidão. Como era grandioso e maravilhoso o Pai Vida quando liberado para fazer o seu trabalho natural de cura. Sua mãe e seu pai, olhando ansiosos para ver o que aconteceria a seguir, seguravam a mão um do outro e observavam com muita atenção. Quando eles viram a cor do seu filho mudar do branco para um rubor mais sadio, exclamaram com espanto e alegria. Depois de algum tempo, o rapaz levantou seu olhar para mim, dizendo claramente: "Agradeço. Estou bem melhor agora. Estou faminto e quero algo para comer." Sua mãe riu de felicidade e o abraçou apertado, mas estava um pouco apreensiva. "Não posso dar comida a você, filho meu. O médico ficaria zangado." Ela havia sido avisada para não dar comida a ele, somente água. Eu sorri e disse: "Ele está curado. Pode dar pão e vinho a ele, que não fará mal." Seu pai, Zedequias, estava maravilhado de alegria e gratidão. Depois de abraçar o seu amado filho, voltou-se para mim e apertou minhas mãos calorosamente. Ficou dando tapinhas em meus ombros enquanto balançava sua cabeça, incapaz de falar devido às lágrimas que escorriam por sua face. Quando ele finalmente se recompôs, entrou no salão e falou às pessoas que lá estavam. Meu filho, quase morto, recuperou a plenitude de vida novamente. Suas palavras foram recebidas com gritos de alegria, entusiasmo, incredulidade, questionamentos, risadas e felicitações. A mãe do rapaz ficou parada, com um sorriso estampado na face. Depois disso, não foi mais necessário buscar por acomodações. Quando Zedequias disse aos atônitos consoladores que o garoto estava curado e o próprio jovem apareceu na porta sorrindo e pedindo novamente por comida, todos os consoladores rodearam-me e convidaram-me às suas casas. No entanto, preferi ficar com o pai do garoto, que agora dizia estar cheio de perguntas a fazer-me. Ele esperava que eu pudesse respondê-las. Depois de colocar o vinho e a comida sobre a mesa, todos foram convidados a comer até saciarem-se. Zedequias sentou-se e formulou sua primeira pergunta. Ele disse: "Você fez algo que nenhum sacerdote ou médico poderia fazer. A cura vem somente de Deus. Embora seja um desconhecido, percebo que você deve vir de Deus." "Sim", respondi, e as pessoas murmuraram assombradas. "Esta doença que veio ao meu filho era um castigo por algo que eu tenha feito de errado no passado? E como eu poderia cometer um pecado tão grave que Deus quereria levar meu único filho?" Muitas das pessoas que escutaram essas palavras acenaram com a cabeça. "Você fez a pergunta que mais quero responder, Zedequias. Deus nos dá a vida e a existência do ser. Ele não iria arrancá-la de nós como um homem arrancaria um tesouro de outro só porque está zangado com ele. Essa maneira como a humanidade se comporta, não Deus. E Deus não está sentado em um trono em algum lugar do céu, como fazem os reis humanos que se sentam em seus tronos e governam o seu povo. Essa é a maneira humana de proceder, uma crença humana, não a verdade. A maneira de proceder de Deus vai muito além do que a mente humana pode conceber ou sonhar. Somente eu vi aquele que nos trouxe a existência e sei que ele não é o tipo de Deus que os rabinos ensinam. Vi que ele é o perfeito amor, e por essa razão eu prefiro falar do Pai, pois eu vi que ele trabalha dentro de cada ser vivo, mantendo-o num bom estado de saúde, assim como um pai humano trabalha para manter seus filhos bem alimentados, vestidos e protegidos dentro do abrigo de um lar. Eu o vi dentro de todas as coisas do mundo." "Como pode ser isso?" perguntou um homem duvidando. "Não é possível para um ser individual de qualquer tipo estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas o ar está em todo lugar ainda que não se possa ver. No entanto, sabemos sem dúvida alguma que ele é muito real e muito importante para a nossa existência. Se o ar não existisse e não pudéssemos respirá-lo, morreríamos. Não podemos ver o movimento do ar que chamamos de vento, mas vemos que ele agita as folhas e conduz as nuvens no céu. Por isso sabemos que o ar está acima de nós, ao nosso redor, e que é forte. E agora pergunto, qual é a parte mais real e mais valiosa do homem? Seu corpo ou sua mente?" Alguns respondiam que era o seu corpo,
caso contrário não teriam lugar na Terra. Não poderiam trabalhar, não poderiam ser vistos, não seriam conhecidos. Outros diziam que sua mente era mais importante do que seu corpo. Ao que eu respondi: a mente é a parte mais importante do homem, uma vez que sem sua mente ele não teria o comando do seu corpo. Ele não poderia comer, beber, dormir, mover-se, planejar, não poderia viver. Contudo, não podemos ver a mente. Simplesmente sabemos que temos uma mente por causa dos pensamentos que ela produz e porque os pensamentos elaboram algum tipo de ação em nossas vidas. Acreditamos que a mente funciona por meio do cérebro. Sim, é assim que funciona. Senão, como poderia o cérebro, que nasceu da carne, produzir pensamentos, sentimentos, ideias e planos? Agora deve estar ficando claro para vocês que é assim que o Pai está presente em todas as coisas. Ele é a mente que dirige a mente humana, fazendo o seu grande trabalho dentro de cada ser vivo. Sabemos que é assim porque vemos as maravilhas da sua obra. Vemos o crescimento das crianças, vemos o alimento que comem ser milagrosamente convertido em outra substância que os nutre e os faz crescer. Como isso acontece, não sabemos, nem sequer podemos imaginar. Mesmo que soubéssemos, ainda assim continuaríamos sem saber o que acionou tão importante processo de vida dentro dos corpos vivos de cada espécie. Vejam de que forma tão maravilhosa os corpos de cada espécie são formados e criados propositalmente, de forma expressa para transformar o tipo de alimento que se come em energia para nutrir ossos, sangue e carne. Agora que nos mostrou todas essas coisas, podemos ver que elas são realmente maravilhosas, exclamou um jovem. Elas são. Vemos os jovens corpos passando por suas várias etapas de desenvolvimento e vemos suas mentes acompanhando seu desenvolvimento físico até que começam a desejar encontrar um cônjuge para se tornarem pais. Logo, o grande trabalho da concepção é realizado e o crescimento da semente dentro do útero continua até que a criança chegue a seu desenvolvimento pleno. Pensem, quem determina esse constante crescimento tão ordenado dentro da mulher? De onde vêm os planos que regem o correto desenvolvimento da cabeça, do corpo e dos membros, os quais são invariáveis de uma mulher para outra e de uma espécie para outra? Quem decide o momento exato em que o nascimento terá início? O meio físico pelo qual a criança deve ser trazida à luz, a provisão do leite para a criança? Pensem, é a mãe? Não, não é a mãe. Ela é apenas a testemunha de tudo o que ocorre dentro dela, desde o momento em que seu marido tenha estado com ela e plantado a sua semente para se juntar a dela. Deus faz todas essas coisas de longe? Esses pensamentos chegam a cada homem e mulher para decidir quando essas coisas devem acontecer? Não. Todo esse trabalho é realizado pelo poder criativo da mente, a vida inteligente e amorosa dentro de todos os seres vivos. Vemos o amor dos pais por seus filhos, sejam eles pássaros, animais ou homens. De onde vem esse amor? Ele provém do poder criativo da mente, o perfeito amor do Pai que está em nós. É por causa do trabalho que o Pai faz com as plantas, árvores, pássaros, animais e com o próprio homem que hoje estamos aqui, vivos, respirando, comendo, dormindo, tendo filhos, envelhecendo e então morrendo para passar para um lugar mais feliz. Tudo isso é obra do Pai que está ativa dentro de nós. Como podem negar a verdade de tudo que disse a vocês essa noite? Hoje viram um jovem agonizante que foi trazido de volta à plenitude da vida em pouco tempo. Fui eu quem o curou? Não. Por mim mesmo não posso fazer nada. Foi a vida, que é o Pai ativo dentro de todas as coisas, que veio com toda a força para reparar um corpo doente e trazê-lo novamente de volta à plena saúde, porque acreditei que assim seria e não duvidei. Houve suspiros de satisfação na sala, nova luz, novo interesse, inclusive podia ver-se uma nova doçura em seus rostos. Por que então o homem sofre tão dolorosamente? Perguntou Miriam. Porque quando o homem é concebido, quando a vida toma forma dentro da semente, ela se reveste da condição humana que o separa de qualquer outro indivíduo no mundo. Para fazê-lo único, uma figura isolada, não unida a nenhum outro, solitário, privado, sua própria pessoa, ele torna-se sujeito a e é controlado por dois impulsos poderosamente fortes em sua natureza terrena: o de ligar-se a todas as coisas que deseja muito e o de rejeitar e afastar tudo aquilo que não quer. Esses dois impulsos básicos do homem estão presentes em cada coisa que ele faz ao longo da vida e são inteiramente responsáveis pelos problemas que atrai para si. Embora o Pai esteja ativo no interior do homem, não há nada de humano nele. Portanto, o Pai nada retém, nada rejeita, nada condena, nem mesmo vê a transgressão. Tudo aquilo que o homem faz e que chama de pecado é apenas deste mundo e só existe punição neste mundo, porque é uma lei da existência terrena. Como você sabe, que tudo que você semear, mais tarde colherá. Pelo fato de extrair sua vida e sua mente do Pai, o próprio homem é o criador dos seus pensamentos, palavras e ações. Seja o que for que ele pensa, diz, faz e acredita, retorna a ele da mesma forma algum tempo depois.
Não existe castigo que venha do Pai. Quaisquer que sejam os males que assolarem a humanidade, estes são o completo resultado de suas próprias decisões. As pessoas murmuravam que este era um ensinamento totalmente novo e que fazia mais sentido do que tudo que havia sido ensinado a eles antes. Várias vozes me incitavam a contar mais. Eu digo a vocês, em mim vocês viram a vida ativa sob a forma de cura. Sigam-me e ouvirão sobre o caminho que devem percorrer para encontrar a felicidade. Em minhas palavras encontrarão a verdade da existência nunca antes revelada por nenhum outro homem. Tem-se dito sobre o Messias que ele revelará os segredos que têm estado ocultos desde o começo da criação. Em verdade digo que ouvirão estes segredos de mim. Se escutarem com cuidado, entenderem seu significado, praticarem sua verdade e apegarem-se às suas leis, serão transformados em novos homens e entrarão no reino dos céus. As pessoas ficaram em silêncio por um momento, então houve um clamor de conversa animada. Mas Edequias levantou-se e disse que era hora da família descansar. Seu filho precisava dormir e sua esposa e filhas também estavam exaustas de tanto chorar. Ficou combinado que na manhã seguinte eu iria até o porto e as pessoas doentes seriam trazidas até mim. Desta forma, fui capaz de empreender minha missão e tudo foi rapidamente arranjado da melhor forma possível. Parecia que se eu não efetuasse as curas, não haveria interesse nem aceitação de tudo que eu havia dito. As curas demonstravam a verdade de tudo que eu havia ensinado e meus ensinamentos explicariam as razões pelas quais eu era capaz de trazer do Pai para eles a cura. Hoje a gente vai estar encerrando a leitura aqui. Antes dele partir para a caminhada dele e onde ele começa a continuação da sua peregrinação, né? Então, a Lê entrou aqui na sala. Bem-vinda, Lê, também. Seja bem-vinda. Então, vamos lá. Agora, o microfone é de quem quiser falar. Quem que quer começar hoje as palavras, o aprendizado, o questionamento, seja lá que vocês anotaram, que as lições que vocês tiraram desses dois trechos que a gente leu, né? Na realidade foram dois trechos. A conversa deles com os fariseus e quando ele pregou na sinagoga lá em Nazaré, e a sequência onde ele vai para Cafarnaum, né, que quem acompanha na Bíblia sabe que foi em Cafarnaum que ele fez o primeiro milagre público, né, e ele começa, e esse primeiro milagre público é o que ele relata aqui, que foi onde ele começa a sua peregrinação. Então, está aberto para vocês. Quem quiser falar, basta levantar a mão, ali em cima. Ou se está sem microfone e não está podendo falar, pode escrever, clica ali no chat e escreve, que aí eu leio aqui. Então, podemos começar, né? Vou falar um de cada vez, né? Que eu estou vendo que está todo mundo reflexivo hoje. Quem quer começar? Pode falar, Marlene. Só para dizer que a gente, desde essa época, a gente é muito daquele... Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Tá. Que a gente é muito daquilo, né? Desde essa época, a gente é ver para crer, né? A gente não... Primeiro a gente tem que ver que acontece a coisa que acontece para poder acreditar. Porque só ele falar, você pode ver que ele, por mais que ele falasse, as pessoas não iam acreditar nele, não acreditavam nele. Ele teve que fazer acontecer os milagres, a cura, para as pessoas começarem a acreditar no que ele estava falando, né? Então a gente é assim também. A gente fica, não, você está falando isso, mas peraí, prova que isso é verdade. Prova que é realmente isso. A gente é muito descrente, né? A gente é muito... Tem que acontecer, senão... Não é? Perfeita colocação. Alguém queria falar, agregar coisa nova, comentar o que a Marlene falou, falar em cima? Pode puxar o microfone.
Pode levantar a mãozinha. Hoje está todo mundo em silêncio. Vou só fazer um comentário aqui para não ficar esse silêncio, mas estou aguardando as mãos levantarem aí, né? Mas o que a Marlene falou coloca é exatamente é isso, né? E tem tudo a ver com quando a gente fala das crenças que a gente vai formando ao longo da vida, né? Porque se a gente for pegar essa passagem que ele está contando, ele está vindo com um ensinamento totalmente novo, né? Jesus era um desconhecido até então, né? Ele está começando a sua peregrinação e ele está vindo com ensinamentos completamente novos que batiam de frente com todos os ensinamentos judaicos que até então predominavam naquela altura, né? Então, por mais que ele falasse, as pessoas não escutavam. Realmente ele tinha que vivenciar e mostrar, né, o poder que o pai falava que existe dentro de cada um para poder, para as pessoas acreditarem e escutarem o que ele falava, né? Mas vamos lá, pode continuar aqui para a gente continuar. Grazi, Carmen, Beth, a Carmen levantou a mão. Pode falar, Carmen. A Lê também levantou, depois a gente... Então, esse capítulo mostra bastante a fé, né? A fé da pessoa, que é não questionar, né? É acreditar, então é a sua verdade para você, né? O que significa. Então, eu acho que isso é uma coisa assim muito pessoal, né? Que cada um tem a sua fé. E tem uns que tem mais, tem outros que tem menos, tem uns que questionam, tem outros que não questionam. E realmente é uma coisa que eu acho que você vai adquirindo com o tempo, né? E eu acho também que com a própria vida, né? Com as coisas que você acredita, com a sua determinação, é uma coisa assim inquestionável, né? Então, eu acho que isso também, né, da pessoa também. Claro que nesse momento que ele está expondo tudo, como a Marlene falou, é uma coisa assim que todo mundo ficou meio, né, duvidando e tal. Mas também tem muito da entrega, né, a fé. Então, é você entregar nas mãos dele e deixar acontecer. Às vezes é possível, às vezes não. Né? É isso. Ok. Pode falar, Lê. Bom, boa noite a todos. Primeiro eu estava viajando aqui. Quem que é esse One Crown User aqui? Falei, nossa, não apareceu o nome que levantou a mão. Acho que sou eu, né? Que acho que eu não pus o nome. Não, tá aparecendo teu nome aqui para mim. Tá? Tá. Tem outra pessoa aqui então levantando a mão? Não, é a Lei convidada que tá com a mão levantada para mim. Ah, então eu viajei, para mim não tá aparecendo nada. Eu acho que eu não pus lá. Não, então, sabe o que eu queria trazer uma observação aqui, que era uma dos meus questionamentos quando eu era religiosa, né? Nada contra a religião, mas quando eu era religiosa, não tinha respostas para isso. Aliás, tinha. E hoje eu vejo o quanto é incoerente isso, né? Tem uma parte aqui da leitura que ele fala assim, ele indaga, né?
Não sei se é o próprio Zacarias, não, como que ele chama? Meu Deus, me perdi aqui. Zedequias. Não sei se é ele mesmo, mas tem uma parte que ele fala assim, ó, por que então o homem sofre tão dolorosamente? Né? Essa era dos meus questionamentos, acredito que seja de uma grande parte das pessoas, né? Por que Deus permite que a gente sofra? Por que Deus permite que as pessoas nasçam com determinadas limitações, né? Tanto física como mental, limitações de escassez e assim por diante. E assim, quando eu acredito que assim, que a parte das igrejas, no geral, nos passa, pode me corrigir, tá? Porque foi assim que eu aprendi, pode ser que não seja essa forma que é dos outros ensinamentos, né? A gente vem de um ensinamento de punição e recompensa, né? Que é utilizado aqui como para nós seres humanos. E a gente colocou Deus nesse mesmo patamar que nós seres humanos, né? Que Deus está ali num grande trono, quando ele fala, né? Que nem os próprios reis, né? Ele está ali no trono e julgando, né? Os bonzinhos dos malzinhos, separando, tendo essa separação. E para a gente foi passado para nós, para a gente ser o quê? Temer a Deus, obediente, sermos bons, seguir os 10 mandamentos, porque aí nós vamos ter uma recompensa, que é ir para o céu. E se eu continuar no pecado, eu vou ter um castigo, que é o inferno. E a gente tendo um outro olhar para essa colocação, a gente se coloca num papel de vítima. É muito fácil, eu estou aqui, fui colocada neste planeta, à deriva, né? Então eu já sou uma pecadora, já sou vítima de todo esse sistema, então eu preciso seguir um determinado padrão para poder ter uma recompensa. E sim, eu vou para o paraíso, eu vou para o céu. Então, cai num lugar muito arriscado da gente temer a Deus, amar a Deus, simplesmente por uma certa barganha. Porque se eu temer, se eu for boazinha, se eu amar, eu vou ter uma recompensa. Não é algo genuíno. E também nos coloca nesse lugar que nós somos vítimas, não somos responsáveis por tudo aquilo que acontece na nossa vida. Ah, não, porque Deus quis assim. Ah, porque Deus castiga. Não, porque é assim, porque... talvez seja a vontade de Deus. Então, é muito mais fácil a gente se colocar nesse papel de vítima. E aqui ele fala claramente, né? Que Deus não pune, Deus não julga, Deus não tem essas condições que nós colocamos de punição e recompensa. Nos coloca no lugar de total responsabilidade. Por que isso acontece? Porque tem essa parte nossa do que ele fala que é da individuação, do ego, que é onde traz os nossos instintos, é onde traz toda a nossa persona, né, a nossa personalidade individual, senão seríamos todos iguais aqui, né, conduzidos como se fossem umas marionetes, conduzidos por algo maior. Então nós temos essa parte limitada do livre-arbítrio, eu digo assim, limitado porque nós não temos total livre-arbítrio, mas temos o poder da escolha e temos também a semeadura, a lei da semeadura, né? O que você planta, você colhe. Então é total responsabilidade nossa. E aí é onde que o bicho pega, né? Onde você é total responsável pelos seus atos e aí vai ter as suas consequências, né? Então, só queria trazer essa reflexão aí, que acho que traz uma reflexão de que as próprias religiões nos colocam, né? Que nós somos vítimas desse sistema todo. Religioso, bom, enfim. Ok. Pode falar, Marlene. Então, aí como a Lei está falando, fica muito cômodo para a gente, né? Deixar tudo acontecer nas mãos de Deus, né? A Deus quer assim, né? Então, o que eu posso fazer? Ele quer que eu sofra? Então, tá bom. Ele quer que eu seja feliz? Então tá bom. Ele quer que eu tenha grandes conquistas? Que ótimo, porque eu sou legal, então eu mereço isso. Então a gente delega muito a responsabilidade para tudo que ele fez. A gente tira a nossa da reta, né? Tipo assim, não, foi ele que quer assim, então vou deixar assim. É cômodo, né? Pra gente, eu acho. Muito bom.
Pode levantar a mão. Queria ouvir mais pessoas falando hoje. Gra, Beth, a Lê, Márcia, Eliane, a Eliane entrou a primeira vez hoje, né? Também pode falar o que, assim, sua opinião, o que você ouviu, o que você sentiu também. Fiquem à vontade, eu gostaria de ouvir mais pessoas falando. Estou vendo a Grazi está pensativa hoje. Assim, do que a Lê falou, né, quando a gente assume a nossa responsabilidade, a gente traz para a gente os questionamentos, né? Então, uma coisa que, assim, que esse livro me trouxe de reflexão, quando eu comecei a ler, quando eu li essas partes, li a carta 1 e indo entendendo, e nessa carta, quando ele começa a peregrinação dele, são os ensinamentos que ele deu na carta 1 vivendo, né, vivenciando, experienciando os ensinamentos que ele deu para a gente na carta 1. E quando a gente começa a olhar e se auto-questionar, eu tô com dor de barriga, mas eu tô com dor de barriga, a gente vai lá e toma um remedinho para melhorar da dor de barriga. Ou tô com dor de cabeça, vai lá e toma um remedinho para dor de cabeça, né? Mas, peraí, por que eu tô com essa dor de barriga? Por que eu tô com essa dor de cabeça? E aprofundando dentro do trecho que a Lê falou. Por que essas coisas estão acontecendo na minha vida? E quando a gente cria essa consciência e fala, que raio que eu fiz que está fazendo com que eu colha isso que eu estou colhendo agora? Porque a gente nunca para se questionar quando as coisas estão boas. A gente acha que quando está boa, Deus é Deus maravilhoso, eu mereço e tal. E na realidade, tanta coisa boa quanta coisa ruim, foi você quem plantou. E às vezes e quando as coisas estão boas, aprende a questionar também quando as coisas estão boas. O que eu fiz de tão maravilhoso nesses últimos períodos para estar colhendo tudo isso agora? E o que eu fiz de tão ruim para estar colhendo tudo isso agora? Então, a partir do momento que a gente assume essa autorresponsabilidade de que é tudo ação e reação, a gente começa a entrar num lugar de aprendizado dentro do que ele chamou de purificação da consciência, dentro do que ele chama de a gente purificar e mudar as nossas crenças. E essa é uma das maiores crenças que estão enraizadas hoje na humanidade, né? Esse Deus de troca, esse Deus que pune, esse Deus que fala do pecado, e que as pessoas, por exemplo, eu estava ouvindo uma live hoje que estava falando que a pessoa estava falando dessas coisas de consequências, né? E dos desastres que estão acontecendo, que a gente vem falando aqui toda a reunião um pouquinho, que a gente faz a nossa oração no final. Mas
nossa, coitada daquelas pessoas que estão naquele desastre ou que estão naquele momento. A gente tem sim que ter a nossa compaixão por todos que estão lá sofrendo, claro, isso faz parte de nós como ser humano sentir essa compaixão, mas ao mesmo tempo vem o entendimento. Por que aquelas pessoas nasceram lá e estão vivendo isso hoje? Quando teve aquele desastre no litoral norte aqui de São Paulo, que muitas pessoas perderam casas, tudo mais, né? Como a gente aqui é de São Paulo, a gente ouviu muito disso. O que fizeram com a natureza para que a natureza reagisse dessa forma agora? Porque quem foi para o litoral norte há 20 anos atrás lembra como era, e quem foi para o litoral norte recentemente sabe como é. O que fizeram com a natureza que fez com que ela reagisse dessa forma? E tem pessoas que estavam lá no desastre e tem pessoas que costumam ir e não estavam lá no desastre. Né? Então, então assim, e quando a gente entra nesse nível de levar por uma autorresponsabilidade, que não existe nem vítimas, não existe nem culpados, nem inocentes. A pessoa, em algum momento que ela encarnou, ela escolheu estar lá, porque ela precisava passar por alguma coisa. Então, esse é o momento de maior aprendizado que a gente tem quando acontecem as coisas na nossa vida. Estou dando um exemplo de um desastre para a gente entender que cada um está onde tem que estar. E as coisas vão acontecer como tem que acontecer. Então, são questionamentos que a gente faz e a gente começa a ter um olhar diferente para a humanidade como um todo. Para tudo que está acontecendo, isso que a gente já falou da vez passada, de transição planetária, de movimentos que o planeta, que a Terra está tendo agora, entrando nesse mundo de regeneração que a gente vai passar daqui a pouco, né? Vai entrar, né? Que a gente está entrando, trabalhando para entrar, né? Todos nós aqui estamos no caminho final para poder estar nesse mundo de regeneração. Então traz essa consciência muito forte isso, né? Esse ensinamento é uma pergunta simples de um milagre que ele fez, de uma cura, mas que traz um questionamento profundo aí para cada um fazer para você mesmo, né? Sim.
sim. Bacana, bacana. Valeu pela colocação. E agora vou estar levantando mais. Tem outro ponto aqui que é muito legal, que eu quero que vocês falem quando fala de crenças. Quando Jesus fala que veio lá para curar, tal, com a fé toda dele, a primeira pergunta para ele: mas você é médico? E quantas vezes a gente não tem aqui, ouve. Então, quem está buscando isso estão vindo cada vez mais curas alternativas. E quem queria saber da opinião de vocês, que isso é uma outra. Parece que só o médico tem o poder de cura. Nós estamos tão enraizados na crença da medicina que a gente esquece muitos detalhes, como por exemplo que a cura vem de Deus, que a cura está dentro de nós, que então queria que vocês falassem um pouquinho disso também. Pode falar, Graça. Lembrando aqui, assim, eu fiz esse questionamento também para falar assim, a medicina trouxe coisas maravilhosas, né? E realmente traz a cura de muita coisa, tratamentos de muitas coisas, mas tem muita coisa que a medicina não tem a resposta até hoje. Portanto, que você pega, vou dar um exemplo simples, que é uma doença emocional, por exemplo, e cada vez mais surge distúrbios emocionais hoje em dia, mas distúrbios simples como ansiedade, como depressão, que são doenças da alma. A medicina não tem resposta para isso. Ela tem paliativos que não tiram a pessoa da dor dela. E a cura está inserida em outro lugar. A cura, porque se você tem que tratar a alma, você tem que tratar o corpo emocional, né? A medicina está tratando o teu corpo físico, mas ela não está tratando o teu corpo etérico, não está tratando o teu corpo emocional, o teu corpo mental. Então, esse ponto, assim, que é uma das coisas que até hoje existe muito nisso. Vai um médico lá e fala qualquer coisa, 100% diz amém, muitas vezes é coisas totalmente sem fundamentos, né? Não que não tenha muitas coisas
Muitas coisas são fundamentadas, tem, claro, mas algumas coisas, principalmente casos que a gente precisa começar a ter uma visão mais aberta, porque a cura está dentro de cada um. E se o teu problema está no corpo emocional, por exemplo, no caso desse rapaz, por exemplo, que ele passou, não sabe o que ele tinha, mas provavelmente ele estava com algum problema, alguma doença de alma, alguma doença de espírito que estava doente dele, e o corpo estava lá só manifestando diarreia e febre. Diarreia e febre é sintoma para um monte de coisa aí que o corpo não está bom. Mas hoje em dia até tem muito mais exames do que existia naquela época. Mas leva a gente numa reflexão de opa, peraí, esse é o único caminho, né? Como muitos milagres que a gente já ouviu por aí, de várias coisas que estão sendo melhoradas por caminhos alternativos, né? Então, mas é um questionamento bem bacana de ser feito da incredulidade, de uma coisa que é um paradigma que já existe há mais de 2000 anos. Pode falar, Carmen. Realmente o que a Grazi colocou, eu acho que está muito válido mesmo, porque o emocional da gente é tudo. Ele rege absolutamente tudo, pelo menos para mim é assim. E eu passei por um episódio agora, há um mês atrás, mais ou menos, que foi uma coisa muito assim pontual. Eu tive uma descarga de adrenalina muito grande, uma notícia que foi me dada sobre meu filho, pegou eu e o Dani assim, nossa, que ele tinha morrido, foi uma série de coincidências. O menino veio aqui em casa chorando, avisando que ele tinha morrido, a gente ficou em estado de choque e, bom, para encurtar a história, o menino estava de capacete, não dava para ser reconhecido, tinha que ir lá reconhecer. E daí a gente estava indo e ficou naquela tal. E, bom, para encurtar, o menino, no dia seguinte, a gente ficou sabendo. E ele falava assim, mas todo mundo está falando que é o Pablo, é o Pablo. E aí o menino chamava Pablo, que faleceu na Avenida Mojimirim e tudo. Então, e aí, depois de tudo, ele virou e falou assim, tenta ligar para ele. Aí nós ligamos e meu filho atendeu. E ele, então, a hora que a gente entrou, daí o menino se desculpou e tal, e o Dani falou, olha, você tem que ver bem a notícia que você dá, você tem que se certificar, porque, veja bem, né? Bom, aí para cada um pega de um jeito. Daí a hora que a gente entrou em casa, a gente se abraçou, eu chorei de um jeito que eu nunca tinha chorado na vida. E assim, em 5 dias, daí em seguida eu comecei com uma diarreia água. Mas me sentindo bem, tudo, mas não tinha o que parasse. E eu pondo a culpa no presunto. Eu não me toquei. Não, mas o Dani falava, eu também comi. E foram as 2 últimas fatias. Eu falei, mas a minha devia estar. A minha estava estragada. Até eu contar para uma amiga, ela falou, Carmen, tá na cara que é emocional. Tá na cara. E aí, com muita... eu fiz um tratamento com reequilíbrio de energias, com muita coisa, e terapia que eu estou fazendo e tal. Então, e eu falando, eu vou ficar boa e tal, mas quando eu estava no processo, eu tive outra notícia, que eu até comentei com você, Lê, hoje, lá na academia. Eu ainda estava no processo de cura, quando de repente vem outra coisa. Aí, é impressionante como mexeu. Daí eu falei, porra, agora toda hora que tiver uma notícia, eu vou desarranjar aqui? Não dá, né? Aí eu falei, opa,
vamos lá. Aí, respira e tal, tô ótima, graças a Deus, tá tudo ótimo. Mas assim, é um trabalho árduo, né? De fé, de emocional e tudo. E para mim é o que mais pega. E meu marido não. Meu marido nessa parte não pegou nada nele, assim. Lá dentro, não sei. Ele pode ter sentido diferente, mas eu senti desse jeito. Uma coisa que nunca tinha me acontecido. E não tem médico nenhum que cure isso. Não tem. Não tem. É a gente com a gente mesmo, se questionando, se entendendo, se trabalhando e muitas coisas assim alternativas que podem ajudar, né? E realmente é isso. Dri, levantou a mão? Sim, consegue me ouvir? Pode falar. Algumas coisas na vida da gente, né, ouvindo a fala, acontecem para fortalecer a nossa fé. Principalmente quando acontece com nossos filhos, né, que foi até o que aconteceu na história aí. Então, tive uma experiência, assim, muito verdadeira quando meu filho nasceu, né, que ele nasceu prematuro, né, então ele ficou muito tempo na UTI, e nessa época eu fiquei muito desesperada, e depois, assim, eu fui rezando, né, orando, pedindo, e claro, né, deu tudo certo, ele saiu, mas isso fortaleceu a minha fé e me fez acreditar mais, né, em Deus, né, no universo, enfim, em tudo. Então, algumas coisas acontecem na vida da gente, a gente se questiona por quê, né, por quê, e às vezes, eu acredito que é realmente para fortalecer a nossa fé. Legal, legal. Obrigado, Dri, por compartilhar. Mais alguém quer comentar alguma coisa? E aqui, assim, a Dri falou da fé, né? Vocês repararam que eu não vou ler a sequência aqui, né? Mas se a gente for ler a sequência de quando pergunta, você é médico e tal, em nenhum momento abalou a crença dele de que o pai ia curar a pessoa. Ele foi lá, todo mundo na sala do lado debatendo, todo mundo na sala do lado falando, quem é esse cara aí que está falando que cura tal, que aparece aqui falando que vai curar. E acho que, no caso, a mãe e o pai estavam completamente no desespero, né? Então, tipo, estavam aceitando qualquer ajuda, então eles foram abertos para isso, né? Estavam totalmente abertos, tipo... E muitas vezes a gente só se abre para uma coisa alternativa quando não tem mais alternativa. Né? E em nenhum momento Cristo questionou, ele falou, quando ele fala, o que eu pensei na hora que eu fiz o milagre? Eu não pensava em nada, eu só tinha certeza que a energia do Pai ia fluir por dentro de mim e ia levar cura para aquela pessoa. De que forma ia fazer isso, eu não sei, mas ia fazer. Ia fazer isso, ia fazer. Então, é uma demonstração de fé pura, de que tem, e assim, de que ele tinha, né, que é uma fé cega mesmo do que tem que ser, do que a gente muitas vezes não tem no nosso dia a dia, né. Eu estou lendo muita coisa aí, que a gente até vai estar falando também lá no domingo, né, na vivência da ascensão da consciência, né, na parte de desconstrução de crenças, mas um dos pontos inabaláveis é o ponto da fé. A fé e a confiança de que tudo vai ser resolvido, não do jeito que eu quero, mas da melhor maneira possível. Né? E era essa a fé que Cristo tinha, ele olhava e se for para ser levada à cura, vai ser levada à cura porque vai ser curada. A não ser que a pessoa não quisesse a cura, porque a cura está dentro de cada um de nós. Então, muitas vezes,
se a pessoa não se curava, não era porque Deus não está querendo curar ou porque a pessoa é porque a pessoa não quer ser curada. E tem muitas pessoas que a gente conhece hoje em dia que não querem ser curadas inconscientemente. Não estou falando que ninguém conscientemente quer ficar doente, mas muitas pessoas inconscientemente a doença acaba trazendo alguma coisa que ela não tem, ela acaba ficando minada naquilo, ela está cansada da vida, chegou a hora dela e o inconsciente dela faz que chega a hora dela ir mesmo e não quer procurar alternativa. Mas aí o caso da fé é um ponto para que a Adri falou e é isso mesmo. E às vezes a gente tem muita fé com os outros, mas não tem com a gente mesmo. E o importante desse detalhe que eu falar é a fé sem apego para o resultado. Porque às vezes a gente só tem fé e só acha que vai funcionar se o resultado for do jeito que a gente quer. É a fé sem apego para o resultado. Acreditar que tudo está certo como está. Pode falar, Gra. Está com a mão levantada? A sua fé se curou. A sua fé se curou. Quando tocam nele, ele fala, não fui eu que te curei. A sua fé em mim te curou. E quando ele fala, a sua fé em mim, não é que ele tem o poder de curar só porque tem fé nele. Não, é porque ela estava com a fé tão grande que ela ia se curar só de tocar nele, que ela se curou. Se ela falasse, eu tenho a fé que vou me curar e tocasse numa pedra, essa pedra vai me curar, ela teria se curado de qualquer forma naquele momento. Essa, essa colocação foi perfeita. Uma carta para frente, eu não sei qual, ele fala disso. Ele fala sobre essa fé em Cristo, né? E é perfeita essa colocação para agora. Mas ele fala exatamente disso também, ele cita numa carta mais para frente, eu não vou lembrar qual que é agora, mas ele cita um trecho exatamente o que você falou, ele fala exatamente isso. Na verdade, da fé em Cristo, na realidade, não é a fé em Cristo, a pessoa tem a fé tão grande na cura que ela vai se curar. Só que o Cristo foi uma muleta que ela usou naquele momento, digamos assim, para que a fé dela, para que ela se curasse. E isso eu não estou falando da minha palavra, estou falando que Cristo mesmo fala isso, que o mais importante é a gente se livrar das muletas, que até ele é uma muleta, ele fala. Sim, sim. Perfeito. Beth, pode falar. Vamos ouvir a sua voz. Beth, acho que você não soltou o microfone se você está falando. Eu deixo ele desligado, que às vezes as cachorras começam a latir. Não tem problema. Eu ia falar assim, né? E como é difícil a gente, de repente, né, tomar consciência disso tudo, e mudar um pouco esse pensamento, né?
Você vê isso que a Gra falou em relação a essa fé no de fora e a fé no de dentro. Então, eu acho que, assim, é tudo muito simples e, ao mesmo tempo muito complexo, né? Porque é como se a gente tivesse que ser contra o mundo inteiro, né? É como se a gente tivesse que pensar de uma forma realmente numa via totalmente contrária, né? A tudo que a gente experienciou, viveu, ouviu, né? Acreditava até ontem, até de manhã, né? Porque a todo tempo a gente ainda está preso a tudo isso, né? Então, não que eu não acredite nisso, né? Eu só acho que é assim, talvez um exercício, mas que talvez a gente ainda não consiga encontrar um resultado rápido, né? Porque a gente, além dessa nossa existência, a gente já traz as outras experiências, né? Então, eu fico assim, pensando nisso, né? Nossa, é um trabalho bem difícil, né? A sensação que eu tenho, assim, uma hora a gente acredita, outra hora a gente esquece, né? E quando vai ver, tá repetindo as mesmas coisas que já fazia antes, e de repente aí acende uma luzinha, você, não, mas não é assim, é desse jeito. Então, é isso. Assim, eu ficar aqui falando pouco, né, assim, às vezes, é que parece que tudo que vai surgindo aí me traz muita, não dúvida, né, mas parece que me faz, assim, refletir tanto que eu não consigo nem falar. Fica tudo lá, assim, fervilhando, né, fervilhando, é isso. Legal, obrigado, Beth, por compartilhar. Pode falar, Marlene. Gente, eu nem sei se eu vou saber falar direito a minha dúvida. Mas eu penso assim, ok, o rapaz estava lá, doente, enfermo, aí foi lá, foi curado. Mas não existe o momento da passagem que você não vai ser curado, porque você tem que passar por esse caminho. Porque aí o que as pessoas vão falar? Então não existe a cura, não existe o milagre, não adianta a fé. Mas naquele momento que a pessoa tem que morrer, ela vai morrer, independente da fé que tenha, vai existir esse momento ou não. Assim, não sei nem se eu estou conseguindo colocar a minha dúvida, mas eu fico pensando, se o meu rapaz que estava lá doente, fosse realmente a hora dele morrer, Jesus não ia fazer o milagre. E aí? Ele ia fazer o cara não morrer na hora que ele tinha que morrer? Não sei. Vocês estão me entendendo? Alguém quer falar? Alguém quer falar? Pode falar, Grana.
Alguém quer falar mais? Assim, eu tive um caso, até para falar assim dessa coisa da fé, né? Minha mãe faleceu de câncer, né? Faz uns 5 anos atrás, né? E assim, durante um tempo, assim, durante um tempo ela lutou, tal, e chegou um tempo mais que ela já não estava lutando. E tinha coisas alternativas que eu já via, tudo mais, que podia estar ajudando ela. E, tipo, eu tentava falar para ela, tal, e assim, eu até cheguei a brigar, porque para mim ela, pô, por que não tenta, por que não faz? Hoje, com o entendimento que eu tenho hoje, eu entendo que a alma dela já sabia que ela tinha que ir. Ela tinha algumas dores emocionais que ela carregava, de alguns processos que hoje eu entendo que ela passou, que ocasionou até a doença dela, ajudou a ocasionar, a agravar, e aquilo tudo fez com que ela perdesse a vontade de viver. Então é o plano de alma de cada um, né? Podia vir quem quisesse curar ela, que não ia curar. Por que não ia curar? Porque a alma dela já não queria mais ser curada. A alma dela já estava na hora dela ir embora. E então o que você colocou, Marlene, faz total sentido. Tanto que tem dos trechos aqui, quando ele vai passando, que vai passando alguns processos de cura que ele fala, todos aqueles que queriam a cura e que tinham certeza que era para ser curado foram curados. Ou seja, eu acho que deve ter, ele não fala isso, mas deve ter algumas pessoas que não foram curadas. Ou que ele nem tentou curar. Por quê? Porque não era para... Porque a pessoa não queria. Então você nunca pode infringir o livre-arbítrio daquela pessoa. Dela decidir morrer ou cansada. A alma está cansada, e se a alma está cansada, ela vai embora e ela vai fazer o corpo não reagir, o corpo não pedir, né? Então faz total sentido o que você colocou. Por isso que por isso que a fé tem que ser nossa. Você quer a tua cura, quando você tem a tua cura, a tua alma quer a tua cura. Então quando você quer de verdade, e aí isso vai acontecer. E se não acontecer, porque vai te trazer um entendimento profundo que você vai perceber, não, chegou minha hora, e você mesmo vai entender isso. É aquela fé que vem com aceitação. E a fé que a gente tem que ter com alguém é aceitar a decisão da pessoa. E muitas vezes a pessoa não quer a cura. Então, às vezes a gente tem aquela fé, não, eu tenho fé, então o meu casamento vai se restabelecer, ou aquela pessoa vai ser curada, mas peraí, eu tenho que me fé se meu casamento vai se restabelecer, eu nem sei se aquela pessoa quer continuar casada comigo. Então eu tenho que aceitar, eu tenho que acreditar que vai acontecer o melhor para mim e para aquela pessoa. Se o melhor for ficar junto, vai ficar junto, se for ficar separado, vai ficar separado, e eu vou aceitar o resultado que vier. Eu vou ter fé na cura do meu filho, mas ao mesmo tempo eu tenho que ter a consciência de que não depende de mim, depende dele. A minha parte eu posso fazer, mas vai depender dele querer estar aqui ou não. E a gente tem que respeitar a decisão final. Não é porque tem fé que, nesse caso específico, quando é com você, e aí é onde o jogo é com você. Quando é com você e a fé cega com você, pelo entendimento que eu tenho, a coisa vai acontecer. Porque é com você. É você com você. A tua fé pelo outro é importante, pode ajudar, pode dar força, mas é aquela pessoa que tem que querer. E se a pessoa não quer, não vai acontecer. É a maneira que eu enxergo tudo isso. Quem mais alguém para falar? Amor. Ok. E ninguém quer comentar nada daquela primeira parte, quando Cristo quase apanhou? Imagina, tá, quando a gente fala de crença, isso é um ponto importante para a gente falar, quando a gente quer falar das nossas crenças com outras pessoas. Para quem às vezes não está preparado para ouvir. Porque Cristo, você percebeu que Cristo ele foi lá meio que para agradar a mãe dele. Mas até o lado humano dele já sabia o que ia acontecer quando ele estava lá. Tanto que ele se rebelou e ele mesmo fala, né, que ele saiu das frequências dele e explodiu. E aí a explosão quase fez ele ser morto, né? Mas isso é importante para a gente levar muitas vezes quando a gente está
falando sobre as crenças de cada um, né? Que é complicado, ele estava vindo com uma ideia totalmente nova para um público que não estava querendo escutar ele. Essa era a grande verdade, quando ele foi ali para falar em Nazaré, né? Quando ele foi lá porque a mãe dele quis para falar, e ele falou a verdade, explanou, tudo mais, e as pessoas não estavam prontas para escutar, e gerou um debate de crença, que ele mesmo fala que ele perdeu o controle ali, né? Ele mais para frente ele fala como você discutir ou conversar com sabedoria quando você está colocando suas ideias na mesa, desde que o outro esteja aberto para mudar, mas que ninguém vai mudar suas ideias se você não quiser, né? Então aquelas pessoas não estavam prontas para mudar de ideia, e então esse conflito tem que ter. Esse é um ensinamento que eu tento levar sempre. Eu pondero muito para falar das cartas com quem eu vou falar, porque são as minhas, é o que eu acredito hoje, e não sei se isso é verdade ou não. Eu creio que seja verdade. Eu acredito piamente que tudo que eu estou lendo aqui é verdade. Mas eu não tenho o direito de infringir na verdade do outro ou no livre-arbítrio do outro. Porque mesmo Cristo fala que esse não é o único caminho. Cada um vai seguir o seu caminho desde que siga com a sua verdade, com a sua fé, com a sua... seja uma verdade íntegra, né? Então esse é um outro ponto para gente, quando a gente falar. Não sei se alguém quer falar alguma coisa disso aí também. É. Sim. Quando você vai falar quando você vai passar uma ideia totalmente nova para alguém que não está preparado para receber essa ideia nova. Uhum. Um exemplo assim, quem segue Buda, né? Buda tem ensinamentos fantásticos e é um caminho também da consciência crística. O próprio aqui nas cartas fala que foi um dos grandes profetas que veio. É o mesmo caminho da consciência crística, que é purificar a consciência, que é se liberar de crenças, que é você se conectar com Deus lá em cima. Mas às vezes as pessoas ficam tão bitoladas no caminho
que acaba entrando em discussão. Então, Cristo ele foi e passou as ideias da verdade da existência ali. Só que aquelas pessoas estavam fechadas. Eu estou falando quando você discute com duas pessoas sábias que estão no caminho da consciência crística, que é o caminho da liberdade espiritual, o caminho de ascensão. Agora, às vezes a pessoa está tão enraizada em crença, que era o caso, nesse caso aqui, nos dogmas, e que elas estavam fechados para escutar qualquer outra coisa. E se a gente entra para discutir, quem acaba abaixando a frequência é você, porque você quer impor a tua verdade para alguém. E não adianta impor. Aquelas pessoas estando no caminho ou não, elas estão no caminho que elas escolheram seguir. Então, não é que significa também que o caminho, nesse caso aqui específico, é um caminho que eu não acredito, dessas pessoas que estavam lá com Cristo. É um caminho de dogma, de crença, de olho por olho, dente por dente, só um tem poder, mata animal para sacrifício. Era a crença que tinha naquela época, quando se falava daqui. Então, mas ao mesmo tempo, Cristo entrou numa rota de colisão. As pessoas entraram em rota de colisão com ele, e ele acabou entrando numa rota de colisão. Pois ele ensina como discutir isso de forma sábia, e ele mesmo fala aqui que ele voltou para as suas reações humanas, que ele levou para o ego dele e estourou. Então, e aí todas aquelas coisas que ele tinha do passado acabam vindo para ele. Né? Ele está nessa fase inicial aqui, ele está em fase de construção da sua maestria, né? Então, então é esse ponto que eu queria pegar aí para ver se alguém falaria alguma coisa, mas para a gente lembrar de quantas a gente... para mostrar que mesmo ele, que veio com o ensinamento mais puro, mais perfeito, quando foi levar o ensinamento para quem não estava pronto para ouvir, levou em discussão. Pode falar, Marlene. Mas é bem isso que você falou. Eu, por exemplo, eu nunca gostei que ninguém viesse me catequizar. Não, você quer conversar comigo? Ok. Você quer colocar a sua ideia? Ok. Mas não tenta impor a sua crença para mim. Eu nunca gostei disso. E talvez nesse momento que ele chegou lá e tentou falar do jeito dele, que ele colocou o lado humano dele, ele deve ter tentado impor, sim, o pensamento dele, a verdade dele. Mas a gente tem que estar preparado para receber e, assim, não impõe. Eu acho que imposição é muito complicado. Para mim sempre foi muito complicado alguém chegar para mim e falar assim, mas você tem que acreditar, porque isso é assim, assim, assim. Não, peraí, não é que eu tenho que acreditar. Me mostra, me fala, porque às vezes eu já era assim, muito radical em algumas coisas, mas tinham pessoas que chegavam para mim e falavam assim, mas se você pensar desta forma, isso acontece. Aí eu falava, não é que ele tem razão, a ideia dele não é melhor do que a minha, mas é a forma de colocar a informação para a pessoa. Porque se impor para outra pessoa o que você pensa é ruim. Você dialogar, que nem a Grazi falou, você não precisa entrar em discussão. Você coloca o seu ponto de vista. Se a pessoa aceitou, ok. Mas se a pessoa não aceitou, você não precisa entrar em confronto para fazer com que a pessoa aceite o que você acha como verdade, como seu. Eu acho, pelo menos eu acho assim. Perfeito, perfeito. Alguém mais quer falar alguma coisa dessa última colocação também? Senão vamos partir para o encerramento, que está batendo às 9 horas da noite. Passa rapidinho. Não, legal. Então, mas o que você colocou é isso mesmo, Marlene. Eu nem vejo que Cristo ele tentou impor, porque deram a palavra para ele falar. Mas aí acho que depois, quando partiram para um ataque, meio que parece que para ele, né, pelo que eu entendi, partiram para um ataque para ele e ele começou a levar para o lado pessoal por causa das coisas do passado, né? E aí foi onde ele acabou entrando na frequência daqueles e aí quase deu o problema. Mas mas assim, o que você colocou, assim, eu falo isso, é totalmente válido. A gente querer, quando entra numa conversa que vai falar sobre isso, de cada um expor seu ponto de vista e cada um vai ter, sem querer, como você falou, catequizar, sem querer impor nossa ideia. Isso é o que eu acredito e eu vou colocar da melhor forma. Se a pessoa quiser ir para esse caminho ou não, é uma decisão totalmente dela, né? Cada um sabe o caminho que vai seguir, né? Então,
Oi? Não tô te ouvindo, Cris. Acho que travou. Não. Vocês não estão me ouvindo? Agora sim. Ah, então tá. Então, ok. Estão me ouvindo, né? Normal agora. Voltou? Sim. Ah, então beleza. Deixa eu só Então, fazer uma colocação finalizando não, né? Mas fazendo uma colocação que a Marlene colocou aqui, de Tá. imposição. Eu também sempre tive muita dificuldade das pessoas que são muito impositivas, né? Na maneira de falar. E eu acho que todos nós, acho que o maior trabalho que nós temos aqui é trabalharmos o nosso ego, todos nós, todos, né? Porque em algum momento a gente precisa se policiar, porque a gente quer expor a nossa ideia, o nosso ponto de vista, mas muitas vezes, por que a maioria das pessoas entra em discussão? Porque ela acha que o ponto de vista dela, a maneira que ela segue, que ela acredita, é o certo, é o correto, é o melhor. E aí é onde entra nosso desenvolvimento. Então eu acredito que todos nós estamos aqui para nos desenvolver. E a gente perde muito tempo de vida e energia querendo mudar o outro, julgando o outro, impondo as condições que a gente acredita, impondo o caminho que a gente acha que é o melhor, que é o certo. E é isso que gera discussões e conflitos entre nós seres humanos. Então acho que o maior trabalho que todos nós temos aqui é evoluir. E como que a gente evolui? Né? É desconstruindo muitas vezes esse nosso tal do ego, não é destruindo, desconstruindo crenças, instintos nossos que são muito elevados, que nos leva a esses conflitos entre todos nós e aí acaba não tendo respeito, né? Quer dizer, eu não respeito a sua opinião e não aceito. Então, eu não preciso concordar. E aí acho que esse é um dos maiores desafios que nós temos. Existe uma grande diferença em concordância e aceitação. E aí quando a gente não concorda com o que o outro fala, a gente quer impor o nosso ponto de vista. E fazer, vomitando isso, querendo que o outro engula que é a minha verdade. E aí entra essa discussão, esse conflito de egos. Então eu acho que o maior trabalho que nós temos até uma fala que a Gra falou assim, eu tenho que ter fé em quê? Fé em alguém? Fé em Deus? Ou é fé em mim mesmo? Sim, é fé em mim mesmo, porque enquanto eu não me desenvolver, não evoluir, eu não vou encontrar essa maestria, né? Então o trabalho genuíno está em nós. Então a evolução é nossa, é individual, é responsabilidade 100% nossa, porque nós já somos deuses e deusas, nós somos partículas do Criador. E só que para a gente acessar essa verdade, a gente precisa desconstruir esse ego que nos impede de acessar a verdade que já habita dentro de nós, né? E aquilo, né? O que a gente acredita? Tudo são crenças. Hoje eu escolho acreditar nas palavras desse livro. É uma escolha. Então, eu estou crendo nisso. Tá, mas não é porque eu escolhi acreditar nessas palavras que eu preciso impor isso para as pessoas, que é uma verdade absoluta. Então, isso que acho que é em todas as áreas da nossa vida, né? Então, o trabalho maior é a gente trabalhar essa desconstrução mesmo desse tal do ego, né? Desconstruir o ego que traz tantos conflitos entre nós seres humanos, que a gente tem essa gana de quê? De ser validado, de ser visto, né? De ser aceito, de ser... A gente quer ser especial, na verdade, né? O ego quer ser especial. E aí é onde vem os maiores conflitos, né? Pode falar, Gra. Uhum.
Eu vou falar o que eu aprendi e o que eu uso na minha vida, tento usar, não que eu uso, né? Porque estamos aqui em evolução e estamos aprendendo, né? Se a pessoa ela está aberta para ouvir a minha opinião, vale a pena. Vale a pena essa discussão, essa conversa de uma forma sadia. Se a pessoa ela está totalmente presa no ego, o que é presa no ego? A minha verdade é absoluta, eu quero que você compreenda e aceite a minha verdade, porque essa é a melhor verdade, a minha verdade é absoluta. Então eu não estou aqui para te ouvir. E quantas vezes a gente não conversa com o outro, só que a gente sabe que ali são palavras vazias para ele. Ele não está aberto para estar ouvindo. Então eu estou perdendo meu tempo, minha energia, querendo convencer o outro, não convencer, mas mostrar o meu ponto de vista, só que ele não está aberto para receber o meu ponto de vista. Então a outra pessoa ela está presa naquele ego, que nem você falou, incisivo, ela quer mostrar o ponto de vista dela, né, de uma forma pertinente, aí já mostra que ela está fechada, né? Então, a partir do momento que você quer impor algo, é o seu ego que está falando. A partir do momento que você quer expor uma ideia, e aí você está aberto para ouvir a ideia do outro e trocar, que nem a Marlene falou, puxa, se uma pessoa vem me impor, eu já me fecho. Agora a pessoa ela dá exemplo, ela fala, tal, eu me trago para uma reflexão, estou aberta para ouvir, estou aberta para trocar. Agora, se uma pessoa ela quer ser incisiva, o que eu faço? Vale a pena? Ela não está aberta para me ouvir. Né? Então, eu me calo e saio, pego o meu banquinho e saio de mansinho, né? Acho que é a maneira mais sábia. Ok. Bom, então vamos. É igual discutir política, não adianta você querer mudar a opinião do outro, não tem jeito. A pessoa está enraizada nas suas ideias, então não adianta você falar, pode virar briga, é polarização. Uhum, sim. Uhum, uhum, sim. Mas, o Gra, um adendo aí que você falou, aí eu me anulo. Eu acho que aí, desculpa, né, assim, é só um ponto de vista, tá? Na verdade, não é é como você está se vendo, que na verdade eu não vejo como uma anulação. Eu estou vendo como uma sabedoria, tipo, não vale se calar. Não uma anulação, será que vale a pena ficar discutindo com essa pessoa, gastando meu tempo, minha vida, minha energia? Não é uma anulação. Então, Não. então, e talvez a gente não possa, talvez isso pode fazer mal a gente se colocar, rotular, então eu estou me anulando. E aquilo traz um lugar desconfortável, né? É. 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 Sim.
Na carta 7 ou 8, Cristo fala quando você vai discutir com uma pessoa que tem ideias diferentes da sua. Ele fala, bom, primeiro, ele fala, te dou 10 minutos para você falar o que você quiser. Aí você vai escutar, ver o que a pessoa vai falar, e tudo que ela fizer, você só escuta. Falar sobre você, ver o que é verdade no que ela falou, ver o que não é verdade. E assim, tenta não se doer, ou se doer, entende por que está doendo, porque se está doendo é porque tem algo que você precisa tratar. Então, e depois você vai falar, agora eu te escutei, agora posso falar agora. Aí se a pessoa não quiser ouvir, acabou, é uma pessoa que só quer expor as ideias dela. Então, tipo, não vale a pena continuar nenhum momento discutir. Agora, se você falou seus 10 minutos, e aí depois a pessoa ficou toda dodói e tal, não sei o quê, também não vale a pena. Então, tipo, agora, se ela escutou, ouviu, entendeu o teu ponto de vista, respeitou, é uma pessoa que vale a pena você trocar ideia, independente de ter chegado num denominador comum ou não. O ideal é que se chegue num denominador comum, principalmente quando se trata de discussões de empresa, essas coisas todas. Mas, às vezes, é uma coisa que não se chegou... Se ou chegou num denominador comum ou trouxe aceitação dos dois lados, perfeito. Agora, se não fechou em denominador comum nenhum e trouxe mais discussão, você conseguiu ficar em paz e a pessoa se alterou... Então, nossa! Então, tem limite. Agora chegou 5 minutos restantes da reunião. Olha! Chegou aqui também. Bom, então vamos estar encerrando. Bom, primeiro queria estar falando um pouco rapidinho, em 2 minutos, olhando a hora aqui. A gente vai estar fazendo a nossa vivência de ascensão da consciência. Eu falo que essa vivência tem tudo a ver com o que a gente faz aqui nas cartas de Cristo, tá? Vai ser um trabalho profundo de desconstrução de crenças, de purificação de consciência, de purificação de ego, com conceitos e práticas, né? Que a gente vai estar fazendo ali para estar ajudando a trabalhar todas as pessoas que estiverem lá. E depois a gente vai estar fazendo um trabalho de reconexão com o uso da medicina da floresta, que te ajuda para te ajudar a acessar o teu novo ser, as novas crenças que você vai estabelecer, que as pessoas que estiverem lá estabelecerem para ela, para o novo ser humano que ela quer ser. A gente vai fazer um trabalho com a medicina da floresta para que use essa reconexão e a pessoa absorva todo esse novo ser dentro dela. Então, é um trabalho profundo de desconstrução de crenças antigas com construção de crenças que ela gostaria de ter para ser o ser divino que ela é. Tá? Então, a gente vai estar fazendo agora no domingo. Todos são bem-vindos, todos estão convidados aí para estarem com a gente, fala com a Lê, ou fala comigo no particular aí, e todos serão muito bem-vindos que quiserem participar. E agora, amor, quer falar alguma coisinha? Tem 4 minutos. Então vamos entrar nesses minutos finais na nossa... Alguém abriu o microfone aí, tá dando eco. Agora fechou. Acho que é o teu mesmo, amor. Eu tô ouvindo minha voz vindo pela... Então, eu queria... Vamos fazer agora, então, para a gente estar encerrando aqui. Vamos estar entrando em silêncio, para a gente estar fazendo a nossa meditação final. Você quer conduzir, amor? Ou vamos fazer em silêncio? Vamos só agradecer, só tem 2 minutos? Quantos minutos tem? 1 minuto? 3. 3 minutos? Não, então vamos fechar os olhos. Faça uma inspiração profunda, puxando o ar pelo nariz, soltando pela boca. Agradecendo profundamente esse momento de interação, de trocas. Agradecendo ao nosso eu superior, anjos protetores, amparadores, por estar conduzindo toda essa reunião, trazendo cada vez mais conhecimento, expansão da consciência e sabedoria para cada um de nós também. Que possamos absorver de todas essas palavras, essas trocas, de uma maneira sábia, que possamos colocar em movimento nas nossas vidas e daqueles que nos cercam também. Que possamos ter uma semana iluminada, repleta de energia de vida, de energia vital, e que
possamos estar no caminho cada vez mais da luz, buscando essa evolução genuína e individual, com muito amor, muita sabedoria e muita luz também. Gratidão a essa linda egrégora. Gratidão, gratidão, gratidão. Tá fechado o seu microfone. E como essa egrégora ela está formada e vai continuar formada, vou pedir para cada um aqui que hoje à noite, nessa egrégora que está criada, mande as suas energias para as pessoas que precisam, que estão precisando de força, de orientação, de paz no coração, para estar dando entendimento para todas elas que estão passando por dificuldades, por momentos às vezes não muito positivos, mas que tragam entendimento para que elas consigam encontrar sua paz interior e também atingir esse caminho da consciência crística, que é o caminho para a evolução de todas as pessoas que estão passando por isso também, tá ok? Então é isso, vai ter 1 minuto, já vai cair, então obrigado a todos, gratidão, gratidão. Semana que vem a gente tá junto aqui no mesmo bate-horário, às 19h19, e quem estiver com a gente lá no domingo vão ser bem-vindos, a gente vai estar trocando uma ideia bacana lá também. Tá joia? Obrigado a todos, uma ótima noite aí para vocês.